Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Decreto número 6.049, de 27 de fevereiro de 2007. Que aprova o Regulamento Penitenciário Federal, título 9, do procedimento de apuração de faltas disciplinares, da classificação da conduta e da reabilitação, capítulo 1, do procedimento de apuração de faltas disciplinares, artigo 59. Para os fins deste regulamento, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para apurar determinado fato. Parágrafo único. Não poderá atuar como encarregado ou secretário, em qualquer ato do procedimento, amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado. Artigo 60. Ao preso é garantido o direito de defesa, com os recursos a ele inerentes. Seção 1. Da instauração do procedimento. Artigo 61. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal federal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. Parágrafo 1º. O comunicado do evento deverá ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver relacionada com a má conduta de servidor público, será providenciada a apuração do fato envolvendo o servidor em procedimento separado, observadas as disposições pertinentes da Lei nº 8.112, de 1990. Artigo 62. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 63. O procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. A portaria inaugural deverá conter a descrição sucinta dos fatos, constando o tempo, modo, lugar, indicação da falta e demais informações pertinentes, bem como, sempre que possível, a identificação dos seus autores com o nome completo e a respectiva matrícula. Artigo 64. O procedimento deverá ser concluído em até 30 dias. Artigo 65. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou na hipótese de não restar comprovada a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos. Parágrafo 1º. Na investigação preliminar, deverá ser observada a pertinência dos fatos e a materialidade da conduta faltosa, inquiridos presos, servidores e funcionários, bem como apresentada toda a documentação pertinente. Parágrafo 2º. Findos os trabalhos preliminares, será elaborado relatório. Seção 2. Da instrução do procedimento. Artigo 66. Caberá à autoridade que presidir o procedimento elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de secretário, o termo de compromisso deste em separado, providenciando o que segue. Inciso 1. Designação de data, hora e local da audiência. Inciso 2. Citação do preso ou intimação de seu defensor, cientificando-o sobre o comparecimento em audiência na data e hora designadas. E, inciso 3. Intimação das testemunhas. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de citação do preso definitivo ou provisório, decorrente de fuga, ocorrerá o sobrestamento do procedimento até a recaptura, devendo ser informado o juízo competente. Parágrafo 2º. No caso de o preso não possuir defensor constituído, será providenciada a imediata comunicação à área de assistência jurídica do estabelecimento penal federal para designação de defensor público. Seção 3. Da audiência. Artigo 67.
Na data previamente designada, será realizada a audiência, facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do preso e a oitiva das testemunhas, seguida da defesa final oral ou por escrito. Parágrafo 1º. A autoridade responsável pelo procedimento informará o acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, dando-se continuidade à audiência. Parágrafo 2º. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo 3º. Nos casos em que o preso não estiver em isolamento preventivo e diante da complexidade do caso, a defesa final poderá ser substituída pela apresentação de contestação escrita, caso em que a autoridade concederá prazo hábil, improrrogável, para o seu oferecimento, observados os prazos para a conclusão do procedimento. Parágrafo 4º. Na ata de audiência, serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos. Parágrafo 5º. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento, e as demais questões serão decididas no relatório da autoridade disciplinar. Artigo 68. Se o preso comparecer na audiência desacompanhado de advogado, ser-lhe-á designado pela autoridade defensor para a promoção de sua defesa. Artigo 69. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal e de impedimento. Parágrafo 1º. O servidor que, sem justa causa, se recusar a depor, ficará sujeito às sanções cabíveis. Parágrafo 2º. As testemunhas arroladas serão intimadas pelo correio, salvo quando a parte interessada se comprometer em providenciar o comparecimento destas. Seção 4. Do relatório. Artigo 70. Encerradas as fases de instrução e defesa, a autoridade designada para presidir o procedimento apresentará relatório final, no prazo de 3 dias, contados a partir da data da realização da audiência, opinando fundamentalmente sobre a aplicação da sanção disciplinar ou absolvição do preso, e encaminhará os autos para apreciação do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Nos casos em que reste comprovada a autoria de danos, capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deverá a autoridade, em seu relatório, manifestar-se, conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes. Seção 5. Da decisão. Artigo 71. O diretor do estabelecimento penal federal, após avaliar o procedimento, proferirá a decisão final no prazo de 2 dias, contados da data do recebimento dos autos. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal federal ordenará, antes de proferir decisão final, diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato. Artigo 72. Na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar, deverão constar as seguintes providências. Inciso 1. Ciência por escrito ao preso e seu defensor. Inciso 2. Registro em ficha disciplinar. Inciso 3. Juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso. Inciso 4. Remessa do procedimento ao juízo competente, nos casos de isolamento preventivo e falta grave. E, inciso 5, comunicação à autoridade policial competente, quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Parágrafo único. Sobre possível responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio do Estado, serão remetidas cópias do procedimento ao Departamento Penitenciário Nacional para a adoção das medidas cabíveis, visando a eventual reparação do dano. Seção 6. Do recurso. Artigo 73. No prazo de 5 dias, caberá recurso da decisão de aplicação de sanção disciplinar consistente em isolamento celular, suspensão ou restrição de direitos, ou de repreensão. Parágrafo 1º. A este recurso não se atribuirá efeito suspensivo, devendo ser julgado pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal em 5 dias. Parágrafo 2º. Da decisão que aplicar a penalidade de advertência verbal, caberá pedido de reconsideração no prazo de 48 horas. Seção 7. Das disposições gerais. Artigo 74.
Os prazos do procedimento disciplinar, nos casos em que não for necessária a adoção do isolamento preventivo do preso, poderão ser prorrogados uma única vez por até igual período. Parágrafo único. A prorrogação de prazo de que trata o caput não se aplica ao prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos sindicantes. Artigo 75. O não comparecimento do defensor constituído do preso, independentemente do motivo, a qualquer ato do procedimento, não acarretará a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, devendo ser nomeado outro defensor para acompanhar aquele ato específico. Capítulo 2. Da classificação da conduta e da reabilitação. Artigo 76. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como: inciso 1, ótima. Inciso 2, boa. Inciso 3, regular. Ou inciso 4, má. Artigo 77. Ótimo comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta, somado à anotação de uma ou mais recompensas. Artigo 78. Bom comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta. Parágrafo único. Equipara-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas, com reabilitação posterior de conduta. Artigo 79. Comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta. Artigo 80. Mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave, sem reabilitação de conduta. Artigo 81. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta, a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. Inciso 1, 3 meses, para as faltas de natureza leve. Inciso 2, 6 meses, para as faltas de natureza média. Inciso 3, 12 meses, para as faltas de natureza grave. E inciso 4, 24 meses, para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Artigo 82. O cometimento da falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Parágrafo 1º. Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. Parágrafo 2º. O diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta. Artigo 83. Caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, dirigido à diretoria do Sistema Penitenciário Federal, contra a decisão que atestar conduta. Título 9. Dos meios de coerção. Artigo 84. Os meios de coerção só serão permitidos quando forem inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal, desde que tenham sido esgotadas todas as medidas menos extremas para se alcançar este objetivo. Parágrafo único. Os servidores e funcionários que recorrerem ao uso da força, limitar-se-ão a utilizar a mínima necessária, devendo informar imediatamente ao diretor do estabelecimento penal federal sobre o incidente. Artigo 85. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser aplicada como punição. Parágrafo único. A utilização destes instrumentos será disciplinada pelo Ministério da Justiça. Artigo 86. As armas de fogo letais não serão usadas, salvo quando estritamente necessárias. Parágrafo 1º. É proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. As armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que compõem as suas edificações. Artigo 87.
Somente será permitido ao estabelecimento penal federal utilizar cães para auxiliar na vigilância e no controle da ordem e da disciplina após cumprirem todos os requisitos exigidos em ato do Ministério da Justiça que tratar da matéria. Artigo 88. Outros meios de coerção poderão ser adotados, desde que disciplinada sua finalidade e uso pelo Ministério da Justiça. Artigo 89. Poderá ser criado grupo de intervenção, composto por agentes penitenciários, para desempenhar ação preventiva e resposta rápida diante de atos de insubordinação dos presos, que possam conduzir a uma situação de maior proporção ou com efeito prejudicial sobre a disciplina e ordem do estabelecimento penal federal. Artigo 90. O diretor do estabelecimento penal federal, nos casos de denúncia de tortura, lesão corporal, maus tratos ou outras ocorrências de natureza similar, deve, tão logo tome conhecimento do fato, providenciar, sem prejuízo da tramitação do adequado procedimento para a apuração dos fatos. Inciso 1. Instauração imediata de adequado procedimento apuratório. Inciso 2. Comunicação do fato à autoridade policial para as providências cabíveis, nos termos do art. 6 do Código de Processo Penal. Inciso 3. Comunicação do fato ao juízo competente, solicitando a realização de exame de corpo de delito, se for o caso. Inciso 4. Comunicação do fato à Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal, para que proceda, quando for o caso, ao acompanhamento do respectivo procedimento administrativo. E, inciso 5. Comunicação à família da vítima ou pessoa por ela indicada. Título 10. Das visitas e da entrevista com advogado. Capítulo 1. Das visitas. Artigo 91. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação. Artigo 92. O preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. Parágrafo 1º. As visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior, a critério do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O período de visitas é de 3 horas. Artigo 93. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover, ou em tratamento psiquiátrico, poderá receber visita no próprio local, a critério da autoridade médica. Artigo 94. As visitas comuns não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. Artigo 95. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. Parágrafo único. É proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Capítulo 2. Da entrevista com advogado. Artigo 96. As entrevistas com advogado deverão ser previamente agendadas, mediante requerimento, escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado, dentro dos 10 dias subsequentes. Parágrafo 1º. Para a designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança deste, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos. Parágrafo 2º. Comprovada a urgência, a direção deverá, de imediato, autorizar a entrevista. Título 11. Das revistas. Artigo 97. A revista consiste no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal federal, com a finalidade de detectar objetos, produtos ou substâncias não permitidos pela administração. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de revista. Título 12. Do trabalho e do contato externo. Artigo 98. Todo preso, salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem de segurança e disciplina.
Parágrafo 1º. Será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em local adequado, desde que não haja contato com outros presos. Parágrafo 3º. O desenvolvimento do trabalho não poderá comprometer os procedimentos de revista e vigilância, nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou vigilância adicional. Artigo 99. O contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Artigo 100. A correspondência escrita entre o preso e seus familiares e afins será efetuada pelas vias regulamentares. Parágrafo 1º. É livre a correspondência, condicionada à sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. A troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar. Título 13. Das disposições finais e transitórias. Artigo 101. Serão disponibilizados ao estabelecimento penal federal meios para utilização de tecnologia da informação e comunicação, no que concerne a: inciso 1, prontuários informatizados dos presos; inciso 2, videoconferência para a entrevista com presos, servidores e funcionários; inciso 3, sistema de pecúlio informatizado; inciso 4, sistema de movimentação dos presos; e inciso 5, sistema de procedimentos disciplinares dos presos e processo administrativo disciplinar do servidor. Artigo 102. O Departamento Penitenciário Nacional criará grupo permanente de melhorias na qualidade da prestação do serviço penitenciário, que contará com a participação de um representante da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário, da área de reintegração social, trabalho e ensino, da área da informação e inteligência, e da área de saúde para estudar e implementar ações e metodologias de melhorias na prestação do serviço público, no que concerne à administração do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar do grupo outros membros da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, da sociedade civil organizada envolvida com direitos humanos e com assuntos penitenciários ou de outros órgãos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 103. O estabelecimento penal federal disciplinado por este regulamento deverá dispor de serviço de atendimento ao cidadão, SAC, a fim de auxiliar na obtenção de informações e orientações sobre os serviços prestados, inclusive aqueles atribuídos ao Sistema Penitenciário Federal. Artigo 104. As pessoas idosas, gestantes e portadores de necessidades especiais, tanto presos e familiares quanto visitantes, terão prioridade em todos os procedimentos adotados por este regulamento. Artigo 105. O Ministério da Justiça editará atos normativos complementares para cumprimento deste regulamento. Chegamos ao final de mais uma legislação. Bons estudos a todos.